Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que chama El Patrón, a radiografia de um crime. Esse filme é argentino, é baseado numa história real. A narrativa do filme é o seguinte: logo ali no início do filme, você vê uma apuração de um crime. Alguém havia matado alguém, claro, né? Acontece que logo já começa a história real. Por exemplo, é assim: tem um carinha que tem um defeito na perna, ele machucou a perna, ele trabalha. No início, a gente não vê, mas durante a história ele conta que ele trabalhava, sabe aqueles caminhão de osso, aqueles restos de açougue, aquilo que o açougueiro não aproveita, e ele trabalhava ali. Como ele é uma pessoa muito simples, muito dedicada, um grande empresário, ele era dono de 8 açougues lá em Buenos Aires, na Argentina. Ele contratou ele para trabalhar num dos açougues dele. No início, ele vai trabalhar com um dos caras mais antigos, também empregado desse proprietário de açougue, e ele já é bastante experiente. Ele vai ensinar para ele o que fazer dentro de um açougue. Logo, aquele dono do açougue, ele convida o menino, ele chama Hermógenes, e ele não gosta muito que fala que ele chama Hermógenes. Enfim, leva ele para conhecer um dos açougues. Chega lá, ele é agressivo com aquele que está trabalhando lá, ele bate, ele pisa no cara. E ele oferece para o menino se ele queria tomar conta daquele açougue. Claro que ele queria. Ele subir de vida, né? Ele trabalhava num caminhão de pegar os restos de açougue e agora ele ia ser gerente de um açougue. Claro que ele quer. Mas na honestidade dele, ele acabou dizendo pro cara: olha, eu tenho a minha mulher e a gente paga um aluguelzinho numa casa e a gente é muito longe daqui. Aí ele disse: olha, eu tenho um cômodozinho aqui nos fundos. Ele tá sujo, desarrumado, mas se vocês derem uma arrumada, vocês podem ficar lá. Você pode trazer sua mulher e mora aí. Mas lê do engano se era gratuito. Não, ele tinha que pagar pelo quartinho. Esse quartinho era um quartinho miserável. Não tinha nem janela, nem banheiro, nada. Era um depósito. Mas para ele, coitado, ele tá bom demais. Ele tinha arrumado um emprego, ele tinha arrumado um lugar para morar, ele podia trazer a mulher dele. Enfim, ele falou: tudo bem. Ele falou: eu te pago, papapá, descontou o aluguel e tá. Esse homem, patrão, ele é extremamente agressivo, mal educado, ele maltrata, ele trata os empregados dele como, sabe, um lixo. Aquela pessoa não vale nada para ele, é um escravo. E esse menino, dentro da inocência dele, porque ele é pobre, analfabeto. Então, tudo que ensinou para ele, ele aprendeu. E fazia exatamente como o patrão mandava. Ele mandava de vez em quando aquele outro lá no início que estava ensinando ele, as maracutaia, o jeito de passar o povo para trás. E ele aprendia. Por exemplo, quando ia moer carne, eu fiquei cabreira agora de comprar carne sem eu não ver da onde veio, quem moeu para mim. O que ele ensinou para ele? Eles pegavam um pedaço de carne boa e a maior parte carne velha, vencida, carne fedendo, mói tudo junto e depois ele coloca sulfito. E ele fala que a carne volta à mesma cor que era. E para aquelas que o cheiro já estava bem estragado,
Ele colocava um monte de tempero para camuflar o cheiro da carne. Ele ensinou para esse menino, dentro da inocência dele, ele aprendia de tudo, do como falava. Ele não questionava se estava certo ou se estava errado, se podia fazer aquilo ou não. Eles faziam linguiças também de carne podre. E isso, gente, é uma história real. Aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. Acontece que eles ensinaram ele a tirar o mau cheiro da carne. Lá no fundo, no lugarzinho que a câmera fria, a gente nem pode falar se aquela câmera era fria, eles punham uma espécie de um barril grande e enchia de água com quiboa e mergulhava aquelas carnes velhas, podre, fedendo. As carnes chegam a estar tudo roxa, perdendo. Ele enfiava ali dentro da quiboa e segundo ele, que a carne acabava o mau cheiro. E vendia. Os frangos também era do mesmo jeito. Frango velho, vencido, fedendo, mergulhava na quiboa. E ele fazia, sem questionar. A mulher dele tinha uma visão um pouquinho mais ampla. Ela falava: esse homem te maltrata demais, ele te manda fazer umas coisas que não deve. E ele falava: mas nós temos emprego, a gente está trabalhando, nós precisamos disso. E ela falava: meu Deus do céu, isso está errado. E um dia esse grande patrão viu a mulher dele lá trabalhando e falou: vai trabalhar para mim de ser faxineira lá em casa. Ela foi. Pergunta se ela recebia alguma coisa. Nada. Não pagava nada para ela. Mas acontece que ela ficou amiga da mulher do patrão. E ela começou a contar para aquela mulher como eles eram tratados. E a mulher, na hora da briga lá com o marido, ela contou essa história. Ele chegou lá e esculachou com ela, tocou ela de dentro do açougue, que ela não prestava, que ela era isso, ela era aquilo. Então, o que ele fazia? Eu estou falando o Hermógenes. Ele esperava todo mundo ir embora, escurecia, ele abria uma portinha, ela entrava. Até aquele tempo todo, ela ficava na rua, porque ela não tinha onde ficar. E ela ficava na rua até ele poder recolher ela ali dentro. O patrão não podia saber que ela estava ali, senão ele perdia o emprego. Muitas vezes, as pessoas vinham e falavam: essa carne está podre, está fedendo, essa carne está vencida. E aí eles haviam ensinado para ele dar uma carne boa para aquela pessoa. Ele chegou a dizer para ele: olha, essa mulher aí agora, você sempre dá carne boa para ela, porque senão ela vai ferrar a gente. Ele fazia exatamente como mandava, sem questionar. Ele era o escravo e ele o patrão. Por isso o filme chama O Patrão. Acontece que um dia a vigilância sanitária foi lá e fechou o açougue por causa disso tudo que eu estou contando. No outro dia o cara chegou, abriu tudo e botou para funcionar. Esse homem, dono dos açougues, ele começou a mandar entregar carne para ele ali para as 2, 3 horas da madrugada, porque ele estava pegando, sabe aquelas carnes que a vigilância sanitária descartava e falava que não podia ser vendido? Ele pegava de atravessador e punha para vender. Carne com vermes, com larvas. E a humilhação era tão grande, ele maltratava tanto o menino, a mulher dele, enfim, era uma escravidão. Um dia a mulher dele falou: vamos embora para Santiago, não aguento mais, você também, vamos embora. E ele falou, então tá, vamos embora. O patrão ficou sabendo que ele estava querendo ir embora.
engambelou ele mais uma vez. Disse o seguinte: eu vou cuidar de você, você vai pagando um pouquinho do seu salário, eu tenho uns apartamentos maravilhosos e você vai tomar conta, você fica com um desses apartamentos através do seu pagamento, eu desconto no salário, papapá. E mais uma vez ele aceitou. Ele sempre descontava do salarinho dele, mas aquele apartamento nunca ficou pronto. Enfim, chega um dia que ele não aguenta mais, porque havia chegado umas carnes cheias de vermes, como eu já falei para vocês. O menino jogou dentro do saco de lixo e o patrão chegou e gritou com ele: Hermógenes! Ele não gosta que chama ele de Hermógenes. Por que você jogou a carne fora? Ele foi lá pertinho do patrão, olhou na cara dele, deu uma facada na barriga dele, deu outra, e o cara correu lá para fora, ele correu atrás, e ele esfaqueou até matar. Na luz do dia, todo mundo vendo, sem se esconder. Ele vai preso, claro. Um advogado pegou a causa dele. Sabe aqueles advogados públicos, né? Pegou a causa dele. E tudo que o cara pelejava não estava dando muito certo para ele, porque foi um crime hediondo. Acontece que a mulher do cara também, do advogado, também era advogada. E ela foi numa das entrevistas, na hora que foi entrevistar o Hermógenes. E ele contou tudo que ele passava. Ele contou as humilhações, o jeito das carnes, aonde ele morava, o que ele fazia com eles, enfim. O trabalho escravo dele, ele era escravo. No dia da cariação, eles foram lá no armazém, o advogado fez questão de mostrar onde o menino morava, naquele cubículo, numa caminha, sem banheiro, sem janela, sem nada. Mostrou tudo. Fizeram a cariação, fizeram tudo aquilo ali, E o poder queria dar a ele prisão perpétua, porque o crime dele foi hediondo, segundo a justiça. Acontece que aquela mulher do advogado, ela teve uma outra visão daquela história. E ela orientou o marido dela. E ele chegou o dia ali, sabe aquela hora de depor, aquela coisa toda que eu não sei falar como é que chama, julgamento. Ele poderia pegar a prisão perpétua ou não. E assim aconteceu. O de acusação falou as misérias que ele tinha que falar, que ele era premeditado, matou porque quis, aquela coisa toda. Chegou a vez do advogado dele. Olha, é a coisa mais linda que você imaginar. Ele disse o seguinte. Primeiro ele descreveu o menino. Ele disse, um analfabeto. Sabe, aquele submundo da miséria. Ele era um escravo. Se fosse condenar ele à prisão perpétua, era só mais uma prisão perpétua, porque ele já vivia em uma. Ele vivia à parte da sociedade. Ele não pertencia à sociedade. Ele era pobre, analfabeto, escravo. Enfim, aquele juiz que estava precedindo ali, ele deu o parecer ganho para o açougueiro, o Hermógenes. Ele saiu livre. Mesmo assim, na hora que ele ia pegar o ônibus para ir embora para a cidade dele, que ele sempre queria ir, ele corre atrás do advogado e agradece. O advogado falou, não, você é um homem bom, honesto, não precisa me agradecer. E ele disse, mas se você precisar de um serviço pesado, braçal, eu estou aqui a seu dispor. Ele, não, vai cuidar da sua família, da sua mulher, da sua filhinha e tal. Então mostrou claramente ali a submissão. Ele era submisso a alguém. Ele tinha matado um que era o dono dele e ele estava oferecendo para o outro ser dono dele. Aí eu pergunto, qual é a maior miséria?
essa miséria da falta do dinheiro? Ou você ser completamente excluído da sociedade? Ou você ser analfabeto? Você não ter condição de subsistência? Então eu deixo uma pergunta para vocês. A gente vê aí na mídia gente à defesa do negro, do homossexual, do gordo. Eu não sou contra, eu também sou a favor que tenha a defesa dessas pessoas. Mas vocês já viram alguma vez alguém defendendo o pobre, o analfabeto, defendendo o idoso? Por que ninguém levanta a bandeira para a pobreza no Brasil, no mundo, a fome, a miséria, a exclusão? Por quê? Que tem tanto mimimi, porque tem uma moça beijando outra moça, que alguém falou alguma coisa. Os mesmos direitos deveria ter todo mundo, o idoso, o pobre, o analfabeto, o preto, o branco. Todos deveriam ter os mesmos direitos. É a minha opinião. Não sou contra todos lutarem pela uma luz no sol, mas que seja de igualdade. Essa renda mal distribuída, essa miséria que nosso país vive, isso ninguém fala. E no mais, gente, era isso que eu queria falar. Desculpa, me empolguei. O filme deixa a gente revoltado. Acontece que eu peço para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe, deixe seus comentários, ative o sininho, veja meus outros vídeos que estão aí. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.